sempre disse aos irmãos que a vida do cristão é uma vida de repreensões. E assim vai ser até chegarmos na presença de Deus um dia. Mas até lá, nós vamos ter que, vamos assim, na nossa vida espiritual, lidar com muitas situações. Hoje, especialmente, eu queria, já que estamos só entre nós, falar um pouquinho, irmãos, de como nós lidamos com conflitos. Vocês têm conflitos? Em casa? No trabalho? Com amigos? Com irmãos? Com a sogra, com o sogro? Com marido, mulher? Com os filhos? Poderia dizer, temos muitos conflitos. E uma coisa que eu gostaria que os irmãos pensassem é justamente a maneira como nós lidamos com os conflitos que ocorrem em nossa vida. Primeiro porque eles são inevitáveis, por uma razão simples, ligada a uma outra. Nós nascemos pecadores. Então, nós somos pecadores por natureza e, segundo, por imitação. Então, muitas vezes nós trazemos para a nossa vida algumas coisas que não exatamente estão na palavra de Deus e que nós consideramos quase como uma maneira certa de ser e de agir ou de reagir. Já encontrei cristãos que disseram assim: nasci assim, vou morrer assim. Infelizmente. É assim que eu sou. E quando Jesus nos mandou pregar o Evangelho, Ele mandou pregar o Evangelho, batizar aqueles que creem, mas não mandou parar por aí. Ele mandou fazer uma coisa muito importante, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E nós temos muitas coisas a aprender. E nós que temos muitas vezes o privilégio de conhecer a doutrina verdadeira, tão importante para a nossa vida, eu costumo dizer, irmãos, isso é a coluna, vamos assim, dorsal. É tão importante, irmãos, tudo que nós vamos fazer em nossa vida, decisões de todo mundo e todas as outras coisas baseadas, vamos dizer, em nossa vida espiritual, tem como coluna dorsal a doutrina verdadeira que nós aprendemos. Se de alguma maneira alguma doutrina que não seja verdadeira entre em nossa vida, isso contamina todo o resto. Mas também tem um outro problema, que é a maneira como nós lidamos com os conflitos. Eu não preciso dizer que grandes homens de Deus, usados por Deus, tiveram conflitos em suas vidas que eles, vamos dizer, não tiveram sabedoria para lidar com eles. Ou eles fingiram que não estava acontecendo nada, vamos dizer assim, ou eles por medo ou por qualquer outra situação, vamos dizer assim, eles acabaram negligenciando. Isso trouxe consequências graves para a vida deles. Mas o mais importante, irmãos, é o que nós deveríamos pensar. Quando nós não lidamos bem com conflitos, isso vai atingir o nosso potencial de evangelizarmos. Olha bem isso. Você tem parentes difíceis? Eu tenho. E daí, eu quero saber, não gosto nele, não quero nem pensar nele. Deveria pensar nele. Deveria orar por ele. Deveria pedir a Deus que te ajudasse, que essa porta nunca se fechasse, para que você pudesse pregar o Evangelho de alguma maneira a ele. Eu costumo dizer para os irmãos que nós, como filhos de Deus, jamais podemos fechar uma porta a qualquer pessoa. Do tipo, nunca mais falo com você, nunca mais quero te ver. Talvez outras pessoas possam dizer, você e eu temos que deixar a porta entreaberta. E essa é nossa responsabilidade. Mas o que eu vejo, irmãos, irmãos, quando eu falo disso, não pense que eu não prego isso aqui em minha igreja, não. Eu não prego lá. Eu prego primeiro para mim. Quando eu vejo isto acontecendo, eu percebo que muitos cristãos vão perdendo, na verdade, não só
vamos assim, o potencial de serem usados por Deus para que muitas pessoas conheçam o Evangelho, como perdem a alegria e a esperança de alcançarem outras pessoas. E outra coisa, de verem os resultados do seu testemunho perante a pessoa que está envolvida. Por isso, eu queria, vamos assim, hoje, não quero cansar os irmãos, mas a gente pegar alguns pontos, assim, que a Bíblia nos ensina e que nos dá para lidarmos com isso, lidarmos com esses conflitos. Então, seja na sua casa, seja com seus filhos, seja com a sua mulher, com seu marido, seja na igreja, seja em qualquer outro local, traga esses princípios para você. Nunca diga, olha, é o meu temperamento. Eu sempre disse, vocês sabem, eu sempre digo aos irmãos, Deus não está interessado em nosso temperamento. Aliás, Ele não dá importância para isso. Deus está interessado na nossa sinceridade e na nossa obediência. Temperamento é coisa secundária, irmãos. É coisa secundária. Então vamos lá. Lucas, capítulo 7, verso 35, irmãos. Diz assim: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, ou personificada. A sabedoria vai poder ser vista, irmãos, não exatamente naquilo que nós falamos, mas naquilo que nós fazemos, naquilo que nós vivemos. Por isso é tão importante nós aprendermos esses princípios. Assim, como eu vou lidar com conflitos quando eles estiverem presentes na minha vida? Então eu vou falar algumas coisas aqui e vamos pegar alguns exemplos na Bíblia. Primeira coisa, irmãos, quando nós temos conflito, raramente a gente busca uma ocasião adequada para resolvê-los. Pode prestar atenção. Ou queremos resolver isso no final do dia, quando estamos bem cansados, ou queremos resolver isso no início do dia, onde todo mundo sai para trabalhar. E aí estamos com pressa ou estamos cansados? Não conseguimos resolver isso. É uma coisa que você deveria prestar atenção. Não só para você, mas para outra pessoa também, com que você vai lidar. Poxa vida, como é que eu vou tratar de um assunto tão difícil? Quando a Bíblia diz, olha, quando for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. E às vezes nós sabemos que isso pode não ser possível. Mas até que ponto nós fomos sábios em lidar com essas situações, visando sempre a conversão daquela alma. Ou a reconciliação quando se trata de uma pessoa que também seja convertida. Eu me preocupo muito quando esses conflitos surgem, irmãos, porque Satanás é muito astuto, irmãos. E muitas vezes ele vai usar de determinada situação para fechar uma porta que estaria aberta para nós. Então, você tem que prestar atenção nisso. Será que vale a pena mesmo você, vamos dizer assim, buscar satisfazer o seu próprio gosto, o seu ego, e vamos dizer assim, você querer ter razão? Nós vamos falar sobre isso. Ao invés de você pensar nessa situação. Eu penso muito em minha família que eles não são convertidos. E eu, como vocês, muitas vezes tive situações difíceis na família. Então, em determinados momentos, você precisa ter sabedoria. Olha, é a melhor hora? É o melhor momento? Para nós conversarmos sobre isso. Não preciso dizer que nosso exemplo nisso é Cristo. Na véspera da morte de Cristo aconteceram coisas, vamos dizer, terríveis. Judas estava ali juntando a outros homens religiosos e iria trair Jesus. Pedro negaria. Os discípulos discutiam quem era o maior entre eles. E depois nós ficamos perguntando aonde vai terminar tudo isso. Mas que paciência Cristo teve com os seus discípulos. E quando Pedro pecou, negando a Cristo por, vamos dizer assim, 3 vezes diante dos homens,
e ele era um verdadeiro convertido, Pedro sentiu muito isso. E ele chorou amargamente. Como restaurar Pedro? O que você diria, Pedro? O que eu diria a ele? Pedro, que vergonha! Pedro, um apóstolo? Você nunca devia ter feito isso. Mas quantas vezes a gente fala para o irmão, né? Que vergonha! Você é um crente? Não parece. E agimos de maneira errada. Às vezes nós não queremos restaurar aquela pessoa. Nós queremos dizer algo que, na verdade, machuque o coração dela mais ainda. E nós achamos que nós podemos modificar alguma coisa fazendo isso. Bom, João capítulo 21, irmãos, eu tenho que tomar cuidado para não ser muito longo. João capítulo 21, nós temos então esta passagem conhecida dos irmãos. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão e Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam nada. Eu, pessoalmente, creio que isso remeteu, quando assim, há alguns anos atrás, quando os discípulos foram chamados por Cristo para serem pescadores de homens, e eles também não haviam pescado nada. E aqui Cristo então vai se aproximar deles. Diz aqui o verso 14, e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos, a terceira vez. Mas Jesus precisava conversar com Pedro algo importante, na verdade. E então Jesus se aproxima. Olha o método, irmãos. É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Olha o método que Jesus usa. Então ele está na praia, ele conversa com os discípulos. Vocês têm alguma coisa para comer? Pergunta dele. Vocês têm alguma coisa para comer? E você sabe que está aqui, né? Verso 5. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, dão-lhes alguma coisa de comer? E responderam eles, não. Interessante. Eu estava preocupado com eles, com o bem-estar deles. Também, em todas as, assim como Deus, assim, Ele cuida de nós em todas as áreas da vida. Mas ele sabia que ele tinha posto os peixes todo para o outro lado, né? Então, assim, Cristo fez isso. Peixes desse lado, né? Homens desse, e vocês não pegam nada, ok? Porque era assim que ele diz, mostrando que Ele é Deus, que Ele é soberano e que Ele cuida de todas as coisas. Vamos dizer, isso sem dúvida é um descanso e um conforto para nós. Mas ao mesmo tempo, irmãos, quando isso se desenrola, quando eles então lançam a rede do outro lado, eles pegam muitos peixes. Bom, diz verso 12, eu estou aqui resumindo, porque eu quero chegar justamente nesse tema. Bom, disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E ele tinha um propósito aqui, uma conversa pessoal com Pedro. O pecado de Pedro foi público. A restauração tinha que ser pública. Eu costumo dizer aos irmãos, isso é uma verdade. O pecado, vamos dizer assim, ou o arrependimento tem que ser tão evidente quanto foi o pecado. E Deus sabe disso. E não tem nada melhor do que uma pessoa ser restaurada. Por isso é tão importante
quando uma pessoa vem a nós e pede perdão, quando uma pessoa vem à igreja e pede perdão, é um momento solene, irmãos. O momento que uma pessoa se aproxima de nós para pedir perdão tem que ser considerado um momento solene. Mas quando os irmãos dizem assim, mas será que ele foi sincero? Parabéns. Temos Deus, não precisamos mais de Deus. Você é Deus. Por quê? Porque nem eu e nem você podemos chegar ao coração dos homens. E não foi isso que Deus pediu de nós. E, como nós sabemos, Mateus 18 é um grande guia para nós acerca disso. Na verdade, se o teu irmão pecar contra ti, e você vai e repreende entre tu e ele somente, e ele te ouviu, o que aconteceu? Ganhaste teu irmão. Então, o que Jesus fez aqui, irmãos? Primeiro, eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Não pegaram nada. Momento difícil. Passaram a noite inteira, chegaram ao outro dia cansados. O que Jesus fez antes de tratar um assunto importante? Ele saiu. O que ele fez? Quem preparou a refeição? Ele preparou a refeição. Quantas vezes em nossos conflitos nós dizemos, eu sempre digo aos irmãos, tem irmãos que pensam que casamento é construir pontes. A minha esposa constrói desse lado e eu construo desse. Mas se ela não construir, eu quebro a minha também. Quantas vezes eu tive que dizer para os irmãos, errado. Casamento não é construir pontes. Casamentos é um compromisso de amar, mesmo que a outra pessoa não faça. Se você deixar de fazer, Deus deixa de abençoar você. Faça a sua parte. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Pastor, mas você não sabe o quanto é difícil. É verdade, tem coisas que eu não imagino. Mas não é esse conselho que a Bíblia dá. Então, eu vejo aqui Cristo amorosamente preparando uma refeição, como ele diz aqui. Cristo pede mais peixes para eles do que eles tinham pego, você vai ver. Cristo convidou-os, vinde e comei. Outra coisa, Jesus nos serviu. Uma coisa importante. Bom, olha o verso 15. E depois de terem jantado. Percebe? Ele preparou um momento para conversar com Pedro. E eu sei que eu já falei isso algumas vezes aos irmãos, talvez já me ouviu, mas eu, pessoalmente, vamos assim, fico maravilhado e eu tenho que aprender com isso. A maneira como Pedro foi restaurado. Jesus não pergunta para Pedro, o que você tem feito até aqui? Não. Pedro, o que você pretende fazer? Também não. Pedro, você viu o que você fez? Não. Ele faz uma pergunta que vai na alma de Pedro. Pedro, tu me amas? Varões, nós aqui temos... É contraintuitivo. Eu sei disso, por isso nós precisamos aprender isso. A gente não fala muito, eu te amo. Tá certo ou tá errado? Você fala parabéns, mas normalmente não. Às vezes a esposa está triste e o marido pergunta, escuta, o que está acontecendo que você está triste? Você nunca mais me falou que me ama. Puxa vida, eu falei 10 anos atrás quando nós casamos. Se tivesse mudado, eu falaria. Para você não mudou nada. Mas não é isso. São essas atitudes que nós vemos. Homem e mulher são diferentes, irmãos. Inclusive, isso vale para a nossa vida particular, para a vida da igreja. É interessante aqui. Os irmãos já foram convidados por outros irmãos. Estou falando dos varões. Vamos fazer uma coisa? Quem joga bola aqui? Alguém aqui joga bola? Não? Não. Tudo perna de pau aqui. Mas vocês praticam algum esporte, pelo menos? Também não? Gente, isso é coisa séria. Vocês vão fazer alguma coisa, né? Não, mas
Olha só, as irmãs sabem disso. Um varão convida o outro e fala assim, oh, vai na minha casa. Aí eles vão... Como é que eles fazem? Eles sentam ombro a ombro. Não é assim, é ombro a ombro. Passa um dia, quanto que eles conversaram? Bom, em 24 horas que eles ficaram juntos, talvez se conversaram umas 2 horas, foi muito. Ombro a ombro. Eles falam, olha, meu amigo, meu amigão e tudo mais. Homem assim, ombro a ombro. Mulher, face a face. As mulheres têm necessidade disso. Face a face. Então, é algo que nós precisamos aprender. As mulheres precisam aprender que os homens têm disso e que eles vão aprender a manifestar e devem aprender a manifestar, vamos dizer, amor e carinho, mas, vamos dizer assim, é da natureza deles. E os homens precisam aprender que as mulheres são assim. Elas são face a face. Então, quando minha esposa sai para conversar, você normalmente vê as mulheres sentadas face a face. Ficam horas conversando. Acham muito bom. Homens ficam horas fazendo outras coisas. E às vezes conversam muito pouco. Então, nesse momento, nós vemos aqui Cristo preparando tudo. E aí sim vai ter uma conversa com o Pedro. E o que ele pergunta? Pedro, tu me amas? Eu não imagino o que passou na cabeça de Pedro, né? Porque ele tinha dito que amava Cristo com amor ao ponto de dar a vida. Que amor é esse, a ponto de dar a vida? Como chama ele no grego? Vocês sabem? Ágape. Amor que não leva em conta afeto ou desafeto. É amor ágape. Amor filos. É amor afeto. Gosto de quem gosta de mim. Se não gosta de mim, é desafeto. Então, nossa vida não é regulada por esse amor, afeto, desafeto. Ele está até presente, mas ela tem que ser regulada pelo amor ágape. Okay? Não importa afeto ou desafeto. Então, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama com amor ágape? E Pedro responde, com amor filos. Eu te amo, como amigo. E Pedro então vai novamente ser confrontado por ele. Pedro, tu me amas, amor ágape? Eu te amo como amigo. Pedro, tu me amas, filos, filos. Sim, tu sabes que eu te amo. E Pedro é restaurado então. Jesus sabia que Pedro o amava e que ele falhou gravemente. Mas aqui nós temos a restauração de Pedro, na verdade feita por Cristo. Um grande exemplo para nós, irmãos. Então, o que nós vemos aqui, volto a repetir, busque ocasião apropriada para resolver conflitos. Não pegue alguém na porta, não pegue alguém no dia que ele não está preparado. Você vai conversar com alguém, vamos sentar, vamos conversar. Não pegue alguém. Quem gosta aqui de ser chamado a atenção na frente de todo mundo? Eu detesto. Não. Certa ocasião, eu trabalhava com eletrônica e eu trabalhava numa loja. Aprendi muito de componente eletrônico na época. Eu tinha 16 anos, faz muito tempo. E eu lembro, irmãos, que nós vendemos um componente para um cliente e ele não entendia muito bem. Esse componente vinha selado. Quer dizer, porque se você colocasse a mão, você queimava ele. Ele pegava o componente, colocava do jeito que estava e chegava, trazia para nós, está queimado. Está queimado. Até que no terceiro, nós não estávamos entendendo. Eu disse, poxa, a gente não está entendendo o que está acontecendo. Aí um rapaz do lado falou para ele assim, você está colocando isso desse jeito? Ele falou, estou. Ele falou assim, como você é burro. Isso no meio de todas as pessoas. Eu senti por aquele homem. Tem diferença entre ser burro e ser ignorante. Ignorante que você não conhece o assunto. E você pode, de forma amorosa, ensinar aquela pessoa. Então, às vezes, os novos convertidos fazem coisas
que eles ainda não aprenderam. É hora de você chegar e chamar, e aconselhar, mas de uma maneira que você saiba lidar com esses conflitos, não humilhando a pessoa. Bom, outra coisa, irmãos, quando tem conflitos, algumas pessoas agem assim, eles abandonam suas responsabilidades. É uma grande dificuldade enquanto tem conflitos. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Não deixe de trabalhar, não deixe de ir à igreja, não deixe de cumprir seus compromissos. Ah, mas eu não estou bem com aquele irmão. Vá à igreja. Ah, e aquele irmão? Você vai sentar do lado dele, vai ouvir a palavra e você tem que tratar com ele numa ocasião apropriada. Ele é teu irmão. Você não pode evitar ele, nem ele deve evitar você. Não deve virar o rosto. Irmãos, de verdade, eu estou falando porque eu já vi igrejas em que a pessoa virava as costas. Tem um pregador chamado... eu fugi o nome dele. Ele já é falecido. Eu vou lembrar e eu falo. Mas ele contou, ele contou que uma certa vez, ele começou a perceber que uma irmã entrava e ficava do lado de fora. E assistia o culto do lado de fora enquanto ele, pastor, pregava. E aquilo incomodou ele. E ele foi procurar a irmã. Eu fiquei ofendido com o que você pregou. Falei, mas o que foi? E ele mostrou para ela, não, olha, o que eu preguei está lá na palavra de Deus. E com muito amor mostrou para ela. Ele falou assim, não é a minha intenção, mas eu preciso pregar a verdade. E aquela irmã continuou fazendo isso. Ele foi lá de novo e falou assim, olha, se eu te ofendi, me perdoe. E ela continuou. Até que ele não sabia mais o que fazer, consultou um pastor velhinho. E o pastor velhinho falou para ele, escuta, o seu erro foi pedir perdão a segunda vez. Eu e você não temos o direito, irmãos, de não perdoar um irmão. Nós não temos esse direito. E nem trazer o assunto de volta. Nesses casos, essa irmã precisava ser tratada publicamente pela igreja. Não, você não pode continuar. A igreja quer que você se arrependa. O teu irmão já se reconciliou com você. Então, esse é um fato, irmãos. Então, isso pode acontecer numa igreja, numa família. Não é coisa triste? A família se reúne. Um fica numa sala, outro fica lá no outro canto, e no outro canto. Você, como cristão, não. Você vai passar, vai cumprimentar todo mundo, vai fazer esse esforço. Por quê, irmãos? Porque faz parte do nosso testemunho. E faz parte, irmãos, da nossa maneira de lidar com conflitos e se reconciliar quando nós temos oportunidades. Então, não deixe. Continue a trabalhar. Ore, por isso nós vamos ver. 1 Reis, capítulo 17, irmãos. Tem um exemplo que eu particularmente gosto muito. 1 Reis, capítulo 17. Verso 10 a 13 só. Eu sei que vocês conhecem bem. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, Elias, e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-me num vaso, um pouco de água para que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente
um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Bom, tem 2 coisas que eu quero ressaltar aqui. Primeiro, o que você faria se fosse a sua última refeição? Você faria? Muitos não, né? Muitos de nós não. Essa mulher não, falou assim, estou vivendo uma crise. Nós estamos falando aqui de 3 anos e meio de fome. Vivendo uma crise. Ela fez o que deveria fazer, irmãos. Sabe o serviço que Deus te deu? Você como dona de casa, você como varão, irmãos. Esse serviço que Deus te dá, o trabalho, é uma bênção na sua vida. Ele ajuda você a lidar com conflitos. Nós vivemos uma época que as pessoas não sabem lidar com conflitos, por isso nós vivemos uma época de tanta depressão e tanta ansiedade, irmãos. Porque as pessoas deixam as coisas básicas. A Bíblia não nos ensina a fazermos isso. Segunda coisa, irmãos, não presuma o dia da sua morte, porque Deus pode ter outro plano para você. É interessante. Eu lembro do meu irmão mais velho, ele teve uma pancreatite e ele sofreu 4 cirurgias. Na quarta, antes da 4ª cirurgia, a família foi chamada e nós falamos, olha, infelizmente, não tem o que fazer, provavelmente ele não resiste. Ok. Ele foi operado, resistiu e viveu muitos anos. Então não presuma. Não presuma que Deus não pode resolver o problema. Deus pode. Deus tem interesse nisso. Seja qual for o conflito, irmãos. Agora, é importante, não agrave o problema, aumentando as tentações, desconfianças e conflitos. Muitos de nós agravamos o problema em vez de solucionarmos eles. Não agrave ele. Não é nosso papel. Uma família não deve deixar de ter as suas atividades normais porque um membro da família, infelizmente, traz muitos conflitos para você. E são inúmeras as famílias que passam por isso. Viva como uma família que teme a Deus. Faça tudo o que Deus pede para você fazer. Como essa viúva. Faça. Cozinhar é a última refeição? Faça. Deus vai te abençoar. Outra coisa, irmãos. Outra dica. Busque manter uma atitude de amor. Essa é a mais difícil, irmãos. Nessas ocasiões. Talvez o ponto mais difícil. Manter uma atitude de amor. Muitas pessoas falam assim, olha, o casamento acaba quando o amor acaba. Você lembra quando Cristo escreveu uma igreja que tinha deixado o seu, primeiro amor? A igreja é em Éfeso. Ele escreveu para a igreja e falou, realmente acabou o amor, acabou tudo. Não, ele disse, volta a praticar as mesmas coisas. Aquelas coisas. Às vezes o marido deixa de praticar essas coisas. Não deixa. Às vezes a mulher deixa de praticar. Isso aumenta o conflito, irmãos. E nós não devemos fazer isso. Todos vocês, o irmão mencionou, conhecem o apóstolo Paulo. Ele teve uma discussão muito acalorada com Barnabé. Vocês lembram o motivo? Se levaria João Marcos ou não. Por que ele não queria levar o Paulo? Isso. E Barnabé, quer dizer, filho da consolação. Não. Mais tarde Paulo reconheceu isso, que ele era muito útil. Mas olha só, irmãos. Às vezes nem todos pensam como nós pensamos.
Mas Paulo também mudou, irmãos. Porque, embora ele fosse apóstolo, ele não era um homem perfeito. E quando ele escrevia a palavra de Deus, como apóstolo, a palavra inspirada, e ele, como diz a Bíblia, conduzido pelo Espírito Santo, ele era infalível. Mas só nesses momentos. Só nesses momentos. Depois, irmãos, em outros momentos, o Paulo não era infalível. Ele chegou a chamar o sumo sacerdote de parede branqueada. Você ver um homem maduro é quando ele prega para ele mesmo. Ele falou, falaram a ele, né? Você injuria o sumo sacerdote? Ele falou, não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito. E ele cita então as Escrituras. Ele aplica as Escrituras a ele. Isso é um homem maduro. Isso é uma mulher madura. Eu estou errado. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu estou errado. Esse é o ponto mais difícil na nossa vida. Mas há um outro momento também, em 1 Coríntios capítulo 16, irmãos. 1 Coríntios capítulo 16. Lá no finalzinho, verso 12 a 14. E acerca do irmão Apolo, rodei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco. Mas na verdade, o que diz aí? Não teve vontade de ir. Se Paulo pedisse a você, eu não sei se eu falei, Paulo, eu estou sem vontade de ir. Você quer que eu vá, mas não é meu desejo ir. Era um apóstolo. Desde que Paulo não tornou isso um problema. Ele diz aqui, irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião, vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Isso ajuda a nós lidarmos com o conflito, irmãos. Então, busquem manter uma atitude de amor sempre. Falar, pastor, mas não é fácil. Mas Deus nos dá graça para isso. Uma coisa importante, irmãos, o que deve mover os nossos, ou o que deve nos mover, nós vivemos num mundo hoje muito movido pelas emoções. Isso é um grande problema. Ira, rancor, raiva. Os homens têm emoções exaltadas, na verdade. Nós devemos pedir a Deus que nos ajude nisso. Eu trouxe um estudo para a igreja de Osasco sobre a ira. Então nós falamos, olha, a ira de Deus é uma ira justa e santa. E a ira de Deus não é, porque é contra o pecado, irmãos. Então não tem jeito de Deus se irar e pecar. A nossa ira, às vezes, é justa, mas na maioria das vezes é injusta. Na maioria das vezes é injusta. Por quê? Porque ela muitas vezes está acompanhada mais de emoção do que de instrução da palavra de Deus. Então, nós falamos de maneira errada. Por isso, nós vemos um mundo tão conturbado, irmãos. Nós vamos ver. Efésios 4, tão conhecido nosso. Irmãos, abram lá. Efésios 4. De 29 a 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Resolver conflitos, nós muitas vezes está ligado, nós vamos ver, com a forma como nós conversamos e falamos.
Verdade. Palavras torpes devem ter sido abandonadas. Não devem fazer parte da nossa vida, como ele diz aqui. E ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Porque se entristecermos o Espírito Santo, irmãos, isso vai ter consequências na nossa vida espiritual. Por isso, muitos cristãos não têm alegria pela forma como eles lidam com conflitos. Eles estão constantemente entristecendo o Espírito Santo com o que falam, com a maneira como tratam problemas na sua vida. Por isso ele diz assim, olha, toda a amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Por isso, a falta de perdão, ou a negação de perdão, irmãos, no âmbito da igreja, quando alguém ou um irmão pede perdão a outro, é caso de disciplina. Se a outra parte resolve não perdoar. Não perdoa. Irmão, se você é filho de Deus, você foi perdoado por Deus, conhece muito bem isso. Eu disse aos irmãos outro dia, eu tive a oportunidade de pregar a um jovem, e ele foi abandonado pelo pai. E enquanto eu pregava para ele, irmãos, quando você tem a amargura, não demora muito tempo, você põe isso para fora. Ninguém consegue conviver com amargura. E então ele falou, meu pai me procurou agora, mas eu não o atendi. Ele falou, e qual foi a razão de você não atendê-lo? Ele me abandonou, minha mãe me criou sozinha, e agora ele vem, não quero saber dele. Eu disse a ele, posso fazer uma pergunta? Quantos pecados você já cometeu diante de Deus? Ele falou, não tenho ideia. É verdade. Eu disse a ele, você não tem ideia. Mas eu tenho uma outra pergunta. O pecado ou os pecados que seu pai cometeu contra você são maiores do que os pecados que você cometeu contra Deus? Ele diz, claro que não. Então é claro que você não tem direito de não perdoá-lo. É que você não conhece o amor de Deus. Você precisa conhecer o amor e o perdão de Deus em nos perdoar de tantos pecados que nós já cometemos. Mas infelizmente os homens criam esses rancores. Irmãos, aliás, o livro de Hebreus diz, né, que nenhuma raiz de amargura brotando nos contamine, porque ela vai contaminar a outros também. Não permita isso. Tem o espírito de perdoar. Irmãos. Outra coisa, irmãos, devemos tratar problemas de forma específica. Eu, como pastor, já convivi com isso. Você vai conversar com o irmão e falar, o pastor quer cuidar do meu problema, mas você sabe que existem outros problemas na igreja? Eu falei, tudo bem, mas eu não chamei você para tratar dos outros. Eu chamei você para tratar do seu problema. Se você quiser, depois nós podemos conversar sobre os outros. Estou aberto a conversar. Nós vamos tratar do seu. Pergunta quantos, depois de tratarem seus problemas, quiseram tratar dos outros? Nenhum. Depois de tratar, fala assim, irmão, agora você tem a liberdade. Quais são os problemas que você gostaria? Não. Na verdade, eu estou errado. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós não tratamos problemas, conflitos, eles vão criando capas. E é muito difícil quando você sabe o que é isso. É que nem você abrir um repolho. Você já viu? Você tira uma capa, tira outra capa, tira outra capa, e não termina. Na verdade. E a vida de certas pessoas se torna assim. Então, você tira, e tem mais um, e tem outro, e tem outro, e tem outro.
nunca são resolvidos. Problemas que elas levam para o resto da vida. Bom, nós devemos tratar o problema específico. É muito comum do brasileiro jogar indireta. Nós não é assim que tratamos o problema. Não jogue indireta. Não faça uma brincadeira para dizer que era brincadeira. Não é assim. E às vezes tem algumas coisas que estão encobertas. Isso não é sincero, irmãos. Vamos pegar um exemplo lá em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, etíope, com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cusita. Vou fazer uma pergunta? Já leu essa passagem? Quantos de vocês? Nunca leram? Já leram? Qual era o problema? Era a mulher de Moisés? Então qual era o problema? Está no verso 2. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Qual era o problema? Ciúmes. Irmãos, uma coisa que nós temos que... É difícil isso, irmãos. Mas você tem que saber identificar quando Deus está mostrando para você qual é o real problema. Às vezes as pessoas, elas não estão tratando do problema, elas estão dando uma volta. Então fala assim, bom, já que Moisés se casou com uma mulher cusita, etíope, quer saber? A gente não crê que ele deva estar mais na liderança do povo de Deus. O problema era realmente ciúmes. Tem ciúmes nas igrejas? Tem. Não é Osasco? Tem, né? Você sabe identificar quando isso brota de você? Quando um irmão é honrado, todos são honrados. Mas nem sempre funciona assim. Tá? Mas o que é isso, irmãos? É nosso coração. Uma casca aí tentando ocultar o problema verdadeiro. Só que Deus não oculta, irmãos. E Deus vai chamar Arão e Miriam de forma muito séria, como vocês sabem disso. Miriam vai ficar leprosa por um tempo. Né? Provérbios capítulo 26, irmãos. Provérbios 26. A partir do verso 18. A Bíblia fala diversas maneiras a respeito disso aqui. Como louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, ok? Fiz isso por brincadeira. Isso é comum do brasileiro. Isso é comum das pessoas. Aí eu falei assim, não, eu só estava brincando. Não faça isso. Não fale verdades importantes através de brincadeiras. Não fale coisas que magoam as pessoas através de brincadeiras. Né?
Isso é muito sério. E às vezes você não conhece o coração daquela pessoa, você não conhece a fragilidade dela. Por isso é tão importante. Você recebe um visitante, irmãos, quando chega um visitante na igreja e fala assim, irmãos, é uma preciosidade. Uma pessoa visitando para ouvir o Evangelho, tem que ser bem recebida. Ela tem que encontrar um ambiente que os irmãos estejam interessados na alma daquela pessoa, que ela seja amada. Os irmãos, com o tempo, vocês vão conhecer as fraquezas uns dos outros. Eu estava contando ao irmão Samuel e ao irmão Antônio também. Em nossa igreja se converteu uma irmã, e ela estava tão encantada com o Evangelho, irmãos, que um dia ela falou para mim assim, pastor, essa igreja parece um pedaço do céu. Eu disse para ela, calma aí que você não viu o outro lado ainda. Espera aí. Nós não fomos glorificados ainda, irmão. Pastor, mas não, nós não. Você tem expectativas aqui, você fica decepcionado muitas vezes. E como é que nós mostramos isso? Sinceridade, irmãos, na nossa convivência. Ele diz, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Está vendo, irmãos? Não seja como ele diz aqui, um intrigante. Problemas específicos devem ser tratados por pessoas específicas, que estão envolvidas com o problema. Não aumente isso. Não espalhe isso. É muito comum, irmãos. Nas empresas isso ocorre muito. E os cristãos devem ficar longe disso. Eu não estou interessado nisso. Não estou interessado nesse assunto. Mas converse particularmente com ele. Aquela pessoa vai ver que você tem lealdade, vai confiar em você. Converse particularmente com ele. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Sabe, não põe lenha na fogueira? Está aqui. Não põe lenha na fogueira. As palavras do intrigante são como doces bocados. Elas descem ao mais íntimo do ventre. Como o velho homem gosta disso? Como o homem sem Cristo gosta disso? Por isso estão os programas de fofoca, os programas de BBB e toda aquela... Irmãos, isso nunca deve fazer parte da nossa vida, não é modelo para nós, nunca, na verdade. Ele diz aqui, como caco de vaso coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes com o coração maligno. Esconde, na verdade, o que é. Aquele que odeia dissimula com os lábios, mente, engana, mas o seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração. Cujo ódio se encobre com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. O que cava uma cova cairá nela, o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. A língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Irmãos, eu trabalhei numa empresa, trabalhei com muitas pessoas. E eu tinha um grupo de técnicos que trabalhava comigo, e um deles, irmãos, tinha um problema de relacionamento sério. E sempre tentei ajudar esse rapaz. Mas um dia ele chegou para mim e falou assim, escuta, tem uma coisa para dizer para você. Eu falei, diga, ou eu, ou ele. Você decide isso agora. Ele está decidido, é você. É você. Por quê? Porque eu não admito que você não conviva bem com ele. Eu não admito que você queira o mal dele. O que você tem que fazer é conviver com respeito com outra parte. Ele nunca veio aqui pedir a sua demissão. No outro dia ele voltou, pediu perdão e disse, olha, não me mande embora. Eu falei, não vou mandar. Mas entende? As pessoas às vezes criam situações
difíceis para elas mesmas, na verdade. Bom, outra coisa, irmãos, a gente tem que tratar problema específico. Às vezes falta em nós parar e pensar assim, e fazer a pergunta: o que está acontecendo? Marido, mulher, irmão e irmão, o que está acontecendo? Olha só, eu já vi isso acontecer. O marido vai e compra um carro, não fala nada com a mulher. Eu sei que vocês não fazem isso. E quando ele chega em casa, a mulher diz assim: não gostei do carro. Por quê? Porque é muito grande. Porque não gostei da cor. A verdade não é essa. A verdade é: não gostei de você me excluir de coisas importantes. Porque marido e mulher não podem ter segredos. Eles são co-participantes da vida eterna. Se o seu marido não é, irmãos, ainda, eu falo: pastor, já tentei de tudo. Outro dia eu ouvi o testemunho de um pastor em que uma irmã chegou para ele e falou assim: pastor, a minha vida não tem sentido. Ele falou: por quê? Porque meu marido é rebelde, não quer saber do evangelho. E a minha vida tem sido uma vida de tristezas. E o pastor virou para ela e falou assim: sério? Se você não se alegra com o que Deus te deu de mais precioso, a vida eterna, se você não se alegra nisso, como é que você quer que seu marido veja o que você tem como uma grande bênção? Ele falou assim: com os filhos. Por isso, quando Pedro escreve às irmãs, lembram disso? Vamos lá, conhecido nosso, 1 Pedro, capítulo 3. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos, o quê? Sem palavra. Significa isso, irmãos? Submissão, irmãos, é o recurso mais poderoso de uma esposa. Vou dizer de novo. Submissão é o recurso mais poderoso de uma esposa. Porque quando ela faz isso, ela não faz por causa do marido primeiramente. Ela faz por causa de Deus. Você e eu, quando trabalhamos, e vocês trabalham, vocês tinham superiores. E a forma como você demonstra autoridade e o respeito à autoridade vem como você trata os seus superiores. Irmãos, é algo que às vezes é difícil alguns entenderem. Saiba dividir o cargo da pessoa. Meu marido não é perfeito, mas Deus colocou ele lá. E o que eu faço por causa dessa hierarquia que Deus colocou. Você não pode passar por cima de uma autoridade e ainda ser abençoado por Deus. Saiba respeitar isso. Saiba dividir o cargo da pessoa. É como nós vemos Miriam e Arão. Eles não souberam fazer isso. Saiba dividir. Foi Deus quem colocou ele lá. Não existe inferioridade, irmãos. Quando nós falamos de submissão, você volta para a Trindade.
né? Nós costumamos dizer no estudo de teologia, a Trindade é dividida entre a Trindade ad intra, o que ela é nela mesma, e a Trindade ad extra, como ela opera. Ad intra, Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus em 3 pessoas. Quem é superior? Mas quando nós falamos de como a Trindade opera, o Pai envia o Filho. O Filho obedece o Pai. E o Espírito exalta o Filho. Então aí há uma hierarquia. Saiba dividir a pessoa do cargo, para que você cumpra isso, irmãos, que a Bíblia nos ensina e que é tão importante. Bom, outra coisa, irmãos, que eu vejo acontecer que é tão importante. Ataque o problema e não a pessoa. Quando você vai resolver conflitos, normalmente você ataca a pessoa e não o problema. Você tem que atacar o problema. Dentro do seu lar, você tem que perceber quando você está com... Não, pera um pouquinho, estamos atacando um ou outro. Eu até dei um exemplo já para os irmãos, que um garotinho chegou para a mãe e para o pai e falou assim: mãe, pai, eu não sei como essa coisa de guerra que a gente vê acontecer, como é que começa uma guerra? A mãe falou: ô filho, uma guerra começa porque um país começa a querer ou olhar para o outro país com interesse nas coisas que ele tem. O marido falou: não é nada disso, você é completamente ignorante. Guerra acontece por desejo vamos assim, de potências militares e tudo mais. Aí a mulher falou assim: olha, quem não entende é você. Aí o filho falou assim: olha, não precisa mais, eu já sei como começa uma guerra. E é bem assim. Então, isso é uma verdade. Ataque o problema. Isso quer dizer, irmãos, que a gente não foge dele. Vai no problema específico. Qual é o problema? Por isso não deixa de ter muitas capas. Quando você sentar para tratar um problema, olha, é isso aqui. Sabe aquele arquivo morto que toda casa tem? Sabe aquilo que tem um monte de ofensas não resolvidas. E querem resolver tudo em cima de um problema. Não faça isso. Agora é importante, irmãos, isso acontece muito nas igrejas, nas famílias, irmãos. Mantenha um conflito aonde ele deve ser resolvido. Há igrejas em que, quando acontece um conflito, os membros pegam o telefone e saem falando com seus parentes não convertidos, com seus amigos, com pessoas que não conhecem o Evangelho. É sério que isso está acontecendo? Isso escandaliza o Evangelho. Não é maneira de tratar problema. Preserve as pessoas, irmãos. Siga as etapas de Mateus 18, como nós falamos. Agora eu quero dizer uma coisa importante, irmãos. Se a sua válvula de escape é comentar com outras pessoas, isso mostra muito da sua maturidade e obediência. Nós não temos válvula de escape para tratar conflitos conversando com pessoas que não têm nada a ver com os conflitos. Não use isso. Irmãos, é muito triste ver pessoas não convertidas sabendo de problemas internos da igreja. Eu não vou em igreja nenhuma pegar um irmão particular e falar assim: escuta, me conta sobre sua igreja. Não, eu creio que Deus dá sabedoria aos irmãos para vocês resolverem os problemas, aos irmãos de Osasco para eles resolverem os problemas, aos irmãos de Bataguaçu, aos irmãos de Três Lagoas. Temos sabedoria. Sabedoria é justificada pelos seus filhos, irmãos. Então, nunca faça isso, irmãos. E o casal: eu vou contar para minha mãe.
Eu vivi isso na minha família, irmãos. A minha avó sofreu muito com o casamento do meu tio, porque ele ia lá contar tudo o que acontecia a ela. Ela sofreu muito com isso. Não faça isso. Confie em Deus. Trate especificamente com a pessoa. Vá a ela. Ah, pastor, e se não resolver? Confie em Deus. Outra coisa, irmãos, quando você conversa, cada parte deve ter oportunidade de falar. Eu sou pastor, irmãos. Eu sento com as pessoas, normalmente elas não respeitam isso. Eu tenho que falar assim, você fala. Aí enquanto a pessoa está falando, o outro entra. Não pode. Segura. Ah, mas tenha calma. Você precisa ser bom ouvinte. Você quer resolver conflitos? Seja um bom ouvinte. Ah, mas isso não é justo. Se não é justo, Deus vai cuidar disso e você tem a oportunidade de conversar. Mas tem que ser bom ouvinte. Isso é algo que nós precisamos, irmãos. Provérbios 18:13. O que responde antes de ouvir, o que faz? Comete injustiça, tolice. Eu disse. Não faça isso. Responder antes de ouvir. Seja um bom ouvinte. Nós homens temos dificuldade nisso. Eu me coloco. Mas precisa ser um bom ouvinte. Prestar atenção. E por último, irmãos, olha, eu já vi pessoas dizerem assim, eu não sei o que a Bíblia diz, mas eu tenho a minha própria opinião. Isso é triste, né? Não sei o que a Bíblia diz. Sério? Não pode ser assim. A Bíblia não diz qual deve ser a cor da parede inteira. Não fala. A Bíblia não diz qual deve ser o cardápio da sua mesa. Temos liberdade disso. Por isso devemos ser flexíveis nas coisas que nós podemos ser flexíveis, na verdade. Mas, quando a Bíblia diz, aí nós colocamos um ponto final. E às vezes, irmãos, nós como salvos, talvez tenham decisões que a gente fala, não era essa que eu gostaria mais. E aí me remete na escolha do novo apóstolo para ocupar o lugar de Judas. Lembram disso? Lembram? Quantos candidatos tinham? Vamos lá. Vocês estão lembrando, né? Eu também às vezes não lembro de algumas coisas. Verso 23, capítulo 1. E apresentaram quantos? 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando sortes. Pastor, o que é isso, lançar sortes? Na verdade. O que é isso? Cada membro deu o seu parecer de forma oculta. Eles votaram. A igreja votou. Diz aqui. Tiveram uma votação anônima. Quem foi escolhido?
Matias. Okay. Será que foi unânime? É Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Será que foi unânime? Não sei. Mas você sabe o que foi unânime, eu creio? O que aconteceu depois. Quando uma igreja toma uma decisão, e aqui são 2 candidatos, irmãos, que foram indicados pelos apóstolos. Os apóstolos indicaram porque havia qualificação. Isso é importante. Não pode pôr quem não tem qualificação. Né? Às vezes a igreja pode errar nisso. Então os apóstolos apontaram, assim, esses 2 têm qualificação para ser apóstolo. Essa. Façam uma escolha entre vocês. E a partir daí? Matias, vem cá. Você sabia que eu votei em você? Ô Barnabé, você sabia que eu queria tanto que fosse você, mas você sabe, a maioria... De jeito nenhum. Uma maneira de resolver conflitos, irmãos, quando a sua família toma uma decisão, você, marido e mulher, é a decisão da família. É a decisão da família. Quando uma igreja toma uma decisão, irmãos, e pautada na palavra de Deus, é a decisão da igreja. Sair disso gera muitos conflitos. E eu vejo que a igreja trabalhava não em forma de democracia, irmãos. Eu sempre falei para os irmãos, a democracia é tagarela. Sabe isso? Democracia é tagarela. Fala o que quer. Isso não é democracia bíblica. Democracia bíblica é isso. Coloca os candidatos que têm qualificação, escolhe entre eles e depois nós vamos servir a Deus. Esse tipo de democracia que se prega hoje, irmãos, onde todo mundo pode falar o que bem entender, irmãos, por isso é muito triste quando numa igreja os membros começam a levantar e cada um começa a dizer o que pensa. Escuta, o que você está falando está baseado na palavra de Deus? Você, varão, quando se levanta na igreja, pensa nas coisas que você vai falar, fala, não, espera um pouquinho, eu vou ajudar o meu pastor, a minha igreja, a minha liderança. Na hora que eu for levantar e falar alguma coisa, não vai ser para criar conflito. Se tem alguma coisa que está gerando conflito, sabe tratar, use esses princípios. Mas nunca provoque conflitos desnecessariamente. Inclusive na sua família. Se você vive momentos difíceis na sua família, com seu esposo, com a sua mulher, chama ela, vamos saber tratar isso. Vamos tratar conflitos de maneira bíblica. Para quê? Para que sejamos abençoados. Porque os filhos vêm após nós. E eles vão ver como é que nós resolvemos conflitos. Você sabe por que muitas pessoas não querem casar hoje? Porque eles viram como seus pais lidaram com conflitos. E não foi sábio. Então eles não têm esperança nenhuma. Casar para quê? Só vou ter conflitos? Saiba lidar com conflitos. Amém? Deus abençoe sua palavra.